Muito bem, sejam todos bem-vindos. Nossa série de vídeos onde eu estou mostrando uma jornada que tem ajudado profissionais de todas as áreas a ganharem visibilidade profissional e até aumentarem a chance de uma evolução profissional através da automação de processos por robôs. Eu sou Alex Diogo. Nós estamos fazendo então essa série de vídeos respondendo às principais dúvidas, os principais questionamentos de profissionais que estão tanto iniciando nessa área de automação, como também algumas dúvidas até de profissionais mais avançados que acabam tendo em relação à automação de processos por robôs. Porém, o nosso foco aqui vai ser sempre em cima da ferramenta da UiPath. Bom, vamos então aqui à nossa primeira pergunta, né? Como deve ser definido o ciclo de vida de um projeto de automação de processos por robôs, né? O ciclo de vida de um projeto de automação de processos. Então, o ciclo de vida para um projeto de desenvolvimento RPA, ele não difere muito do ciclo de vida de um projeto de desenvolvimento de sistemas comum, que a gente já está acostumado aí nos nossos projetos de desenvolvimento de software. A maior diferença, na verdade, vai ser na escolha do processo a ser automatizado, porque o ideal é que a empresa possua uma modelagem dos seus sistemas, dos seus processos, e também a possibilidade de se fazer uma mineração desses processos para que possa, na verdade, ser escolhido o melhor processo para ser automatizado. Por que isso é algo tão importante assim? Porque automatizar o processo errado pode não trazer o retorno esperado, principalmente em relação ao principal objetivo, vamos dizer assim, que é a redução dos custos operacionais. Então, essa resposta, na verdade, ela vai ajudar a definir qual processo pode estar sendo um gargalo na sua linha de processo, no que diz respeito ao ciclo de vida, a própria vida do processo, né? A vida completa ali daquele processo. Então, sendo feito, pegando esse processo que é feito de uma forma manual ou de uma forma semi-manual e conseguir definir o que de fato vai trazer ali o melhor resultado. Porém, tendo esse processo bem definido, ele pode e deve passar pela fase de uma boa análise, onde devem estar envolvidos papéis como, por exemplo, o dono do processo, também ali o profissional que vai ser o analista de negócios, alguém que compreenda bem o todo da empresa. Precisa estar ali os responsáveis pela arquitetura, também a arquitetura do próprio RPA, e também muitas vezes ignorado, né, nas empresas o próprio responsável pela automação em si, que seria o desenvolvedor RPA, e um dos papéis que eu considero que seja um dos mais importantes em todo esse processo, que é o envolvimento de um analista da área de qualidade de software, da área de testes, porque a partir desse momento já devem ser estruturados todos os testes que vão garantir que esse projeto, nessa automação de processos, vai ser entregue exatamente da maneira que foi solicitada, da maneira ali que foi feita a sua mineração. Então, passamos dessa fase para a fase do desenvolvimento em si, do processo, da automação do processo de RPA. Nessa fase, o foco vai ser o desenvolvimento, a codificação dessa automação, vai ser os seus testes unitários, né, o teste do próprio desenvolvedor, que também devem servir então de base para os testes tanto funcionais como testes não funcionais que vão vir na fase seguinte. Tendo sido feito esse desenvolvimento, a gente chega à fase de teste. Normalmente, esses robôs precisam acessar sistemas através do uso de credenciais, por isso eu considero que testes não funcionais, principalmente relacionados à segurança da informação, devem obrigatoriamente ser executados nessa fase, além de todos os demais
testes que a gente já tem definido aí num processo natural de desenvolvimento de software. Por fim, chegamos à fase de implantação, onde o RPA deverá receber a sua promoção para um ambiente produtivo, né, para um ambiente de produção, e receber ali o seu agendamento de execução, o acompanhamento das necessidades de manutenção. Essa fase, ela é uma fase muito importante porque hoje as próprias aplicações que vão ser o objeto dessas automações, sobretudo aplicações que são através de navegadores, né, dos web browsers, recebem manutenções praticamente diariamente. Com isso, a manutenção desses robôs também deve estar dentro de uma rotina de manutenção em todos os sistemas. Por isso, a gente frisou aqui bastante a importância dos testes, de que eles sejam bem estruturados, porque sem esses testes, dificilmente vai se conseguir acompanhar essas mudanças, essas manutenções, dificilmente vai se conseguir fazer um teste, por exemplo, um teste de regressão, que de fato aponte para a necessidade de manutenção nessas automações, nesses robôs. Então, nós temos aqui mais uma pergunta. Então, essas seriam as fases que a gente teria em relação ao ciclo de vida aqui do desenvolvimento de software. Uma outra pergunta que temos aqui é como o UiPath está estruturado atualmente. Na verdade, a gente pode responder isso nos baseando na própria estrutura da UiPath, mas basicamente todos os grandes players do mercado de RPA que desenvolvem aplicações para automação de processos, eles usam uma estrutura bastante similar nos seus produtos, então nos seus produtos de automação. O que muda, na verdade, são as nomenclaturas deles, isso é natural, né? Porque cada um define um nome que vai atender às suas especificações, ao seu marketing, né? ao que ele quer apresentar chamativo para o mercado. Mas normalmente a gente encontra uma estrutura bem semelhante a essa aqui, que eu vou colocar aqui na tela. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, um desses componentes desse recurso vai ser o controlador, que seria basicamente um painel de controle que vai ser o responsável por gerenciar toda a estrutura da automação. Nesse painel de controle, né, ele vai ter ali o dashboard, nele vão ser definidos os controles de segurança, de acesso, deve ser controlada também ali a frota dos robôs, né, no parque tecnológico da própria empresa. Ali vão ser gerenciados a distribuição das licenças disponíveis. Ali também vai ser feito o agendamento da execução desses robôs num ponto centralizado, né, para que se atenda às melhores práticas. Quando a gente fala de uma empresa que precisa de um bom gerenciamento, de uma boa governança, esse então deve ser um ponto central para o registro de todos os logs, para que haja uma boa rastreabilidade e seja atendido ali toda a manutenção que seja necessária para esses robôs. No caso da UiPath, ele chama esse ambiente de orquestrador, né? Outras ferramentas, eles dão outras nomenclaturas. O segundo ponto aqui, o segundo componente que nós temos é o Agent, né? Que é um serviço que geralmente, né? A gente vê isso na maioria dos players, ele é um serviço que fica em execução no sistema operacional, como um processo mesmo em execução, que fica ali em stand-by aguardando um programa de robô para que ele possa fazer a sua execução. Então, quando há um agendamento ou disparo de uma execução para ser feita, esse agente é contactado, né, pelo painel de controle, quando ele precisa entregar, então, uma automação para ser executada. Então, é esse agente que normalmente vai ter a capacidade de interpretar o passo a passo definido na criação do robô, né, que foi desenvolvido,
realizar esses passos e comunicar ao painel de controle o sucesso ou falha, enfim, os logs todos da execução daquele robô. Atualmente, falando no caso aqui da UiPath, ela chama esse componente de assistente, né, assistant, mas esse nome já teve tanta mudança nas últimas versões que saíram, esse nome sempre vem mudando, então fica difícil saber o que vão estar usando na próxima versão, né? Então, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que esse nome já tenha sido alterado, né? Já foi Robot, já foi Agent, agora é Assistant, então essa não deve nem ser a nossa preocupação em relação à nomenclatura. Por fim, nós temos a IDE de desenvolvimento da automação, que é o local em que o desenvolvedor escreve ou define os passos a serem realizados pelo robô, as configurações de cada um desses passos, né? No caso da UiPath aqui, esse componente ele é chamado de estúdio. Há também um componente, mas eu entendo que ele esteja muito relacionado à ideia de desenvolvimento, que seria o SPY, né? o espião, que é um software que roda juntamente com a ideia de desenvolvimento, que é capaz de extrair as informações das aplicações. Quando a gente está automatizando uma aplicação web, ele é capaz de trazer as informações dos elementos da página HTML para que o robô saiba exatamente qual componente que ele precisa acessar. Quando estamos automatizando, por exemplo, uma aplicação no Windows, esse SPY ele é responsável por conversar com o sistema operacional e buscar ali os componentes, as DLLs, as classes e objetos ali de Win32. Então, eu associo ele muito ao próprio IDE, mas poderia ser também em algumas obras, a gente encontra em alguns artigos, em alguns blogs, falando que esse seria um quarto componente. Mas eu definiria como sendo esses três componentes. Quando a gente fala de RDA, por exemplo, seria Robotic Desktop Automation, uma automação mais pessoal, né? uma pessoa automatizando as suas tarefas locais, que seria uma variante mais simples do próprio RPA. A única diferença que a gente vai encontrar normalmente é que para esse tipo de automação ele não possui um controlador, né? Mas eles vão sempre ter uma IDE de desenvolvimento, ainda que seja só um editor de texto para que você possa escrever ali os seus códigos, e também o seu executor, ainda que nem seja um processo que fique em background no Windows, seja um processo que seja chamado através de um executor, né? Mas ele faria esse papel que, na verdade, é o robô. O desenvolvimento em si não é um robô, é uma aplicação que a gente desenvolve, e o robô seria esse executor que pega essa aplicação, que tem esses passos de execução e faz ali, então, as suas execuções. Então, vamos aqui a mais uma pergunta. Quais são as ferramentas disponíveis para se criar RPA? Bom, existem centenas de ferramentas. Diariamente surgem novas ferramentas, né? As empresas elas estão voltando tanto para desenvolvimentos internos, né? In-house, né? Das suas próprias aplicações para desenvolvimento de RPA, mas quando a gente fala no mercado, há uma forma muito fácil da gente conhecer as principais, que é exatamente dando uma olhada aqui no gráfico da Gartner, né? Aqui nós vamos ver que tem ferramenta para todos os gostos, né? Tem ferramenta para quem gosta de escrever código mesmo, quem é escovador de bit, que quer sentar ali e escrever os seus próprios códigos. Tem ferramentas para quem não quer escrever nenhuma linha de código, né? Eu, particularmente, e eu sempre falo isso nos meus vídeos aqui, eu acredito que desenvolvimento de RPA, para o desenvolvimento de RPA, a gente não deveria usar ferramentas que exijam codificação. Por quê? Por conta da produtividade. A velocidade em que as aplicações hoje são atualizadas, são modificadas, se a gente tiver que resolver essas demandas através de codificação, isso pode se tornar impraticável, isso pode tornar o seu gerenciamento, a sua governança em relação à automação de processo
impraticável. Mas essa é uma opinião minha, né? E você pode discordar aí sem dó nem piedade, tá? Atualmente, como eu disse, eu trabalho mais de perto com a UiPath. Mas você tem aqui uma lista de ferramentas bastante interessantes. Todas elas, incluindo o UiPath, todas elas têm seus prós e têm os seus contras, então você precisa analisar aí para escolher a que seja melhor para o cenário da sua empresa. Vamos ver aqui mais uma pergunta, né? É possível escrever códigos para extrair funcionalidades do UiPath? Aqui é uma pergunta mais voltada para a UiPath mesmo, né? Então, sim, você pode tanto escrever códigos que vão ser interpretados pelas activities já existentes na UiPath. Por exemplo, digamos que você tenha uma data que está no formato americano e você quer transformar essa data para um formato do Brasil, de formatação da data. Você tem atividades que você pode usar para fazer essa conversão, mas você também pode usar, por exemplo, a Activity Assign e fazer essa conversão através de código, seja ele um código VB.NET ou um código C#.NET. Mas você também tem a possibilidade de criar suas próprias activities, né, suas atividades, usando o Visual Studio, através de codificação mesmo, e implantar essas activities como pacotes no próprio UiPath, compilar, né, e enviar até mesmo para postar na comunidade da UiPath para que outras pessoas possam usar esse seu pacote, essas suas activities. Por quê? Muitas vezes a gente precisa de atividades que não tem disponível no UiPath ou que tenha disponível porque há uma quantidade muito grande de atividades, às vezes a gente só não conhece, né? Mas nem sempre elas atendem a 100% da sua necessidade. Então, nesse caso, você mesmo pode ou adaptar uma já existente, né, através de dentro da própria IDE de desenvolvimento da UiPath, você pega uma atividade, embute algum código ali, VB ou C# e cria sua própria biblioteca, ou, como eu disse, você pode, através de codificação mesmo, através do Visual Studio, usando também as linguagens C# ou VB, criar ali as suas próprias atividades também e compilar e gerar pacotes para ela. Então, sim, é possível sim que a gente consiga estender as funcionalidades aí da UiPath. Então, muito bem. Por hoje aqui a gente tem essas perguntas aqui que nós respondemos e a gente se vê aí no próximo vídeo, né? Não esqueça de ativar aí a notificação para que quando saiam novos vídeos você seja avisado então. Um abraço e até a próxima.